Então, olá, boa noite. Eu sou a Camila, continuando o especial, né, lives dessa semana das crianças. Hoje eu tenho um grande prazer de trazer para vocês a nutricionista Isadora Lohan. Ela é especializada em clínica materno-infantil, nutricionista clínica, né, em materno-infantil. Ela é autora do livro Minha Cozinha do Bem e de vários projetos que ao longo dessa live ela vai contar aqui para gente. Então, Isadora, seja muito bem-vinda. Agradeço na verdade, a sua participação por você ter aceito o convite. E hoje a gente vai falar de uma das grandes problemas assim das famílias durante a quarentena, que é mãe, pai, tô com fome. Então, são dicas da alimentação saudável para toda a família. Com certeza, Camila, é um prazer estar aqui hoje e poder falar um pouquinho sobre esse tema que é tão rico, né? E, Uhum. na verdade, eu também sou mãe, então eu acho que você também e quem está assistindo a gente aí, que tem os pequenos aí em casa, é um tema não só importante, mas é um tema que dá muita alegria a gente falar, de poder cuidar um pouquinho dessa variedade alimentar dos pequenos. Exatamente, são escolhas, né? Então, assim, eu acho o seu papel assim fundamental, assim, admiro nutricionistas porque realmente são escolhas do bem, né? Então, eu Sim. queria que você começasse comentando, né, compartilhando para quem está nos acompanhando o que é uma alimentação saudável. Então, eu acho assim que quando a gente começa a falar sobre alimentação e gerar esse critério, alimentação saudável, a gente tem que pensar que é um conjunto de questões, né? A gente precisa estar com os nutrientes equilibrados em macronutrientes, em micronutrientes, a uma hidratação adequada e que tudo isso em equilíbrio gera para a gente um processo que a gente chamaria de saúde, fazendo a gente evitar doenças e conseguir realizar o que a gente quer no nosso planejamento de vida, no nosso dia a dia. Então, eu acho que é um equilíbrio químico, equilíbrio não só químico, emocional e também social, né? Porque o acesso à comida, a gente ter as questões de segurança alimentar, evitar qualquer tipo de intoxicação, qualquer tipo de falha de consumo alimentar por agrotóxico, por outras questões. Então, envolve muitas coisas. Quando a gente fala alimentação saudável, parece duas palavrinhas simples, mas na verdade engloba uma gama de coisas que a gente tem que pensar no nosso dia a dia para efetivamente fornecer uma alimentação saudável, segura, e que englobe o que a gente quer no final, que é a saúde do nosso corpo. Claro. E assim, quando eu falo, até quando aqui no canal eu falo de receitas saudáveis, todo mundo acha assim, meu Deus, é coisa de outro mundo, eu não vou ter. E aí eu queria te perguntar, na verdade, assim, dicas, assim, como é que a gente pode ter uma alimentação saudável em casa e para a família? Porque às vezes os pais acham que é só para criança. E Sim. não é, né? É uma coisa, como você falou, engloba, né, várias questões, né? E saúde é uma coisa maior, né? Sim, e eu acho que assim, a primeira coisa que a gente pode começar para quem está vendo a gente, às vezes que nunca se interessou por esse assunto, ou está começando uma alimentação complementar com um bebê, uma criança de 6 meses a 1 ano, acho que a gente tem que pensar que começa com alguns pontos, né? A gente primeiro vai pensar na compra. Como é que é feita a compra dessa casa? Que produtos a gente leva para nossa casa? A gente está levando legumes, verduras, frutas, ou o hábito da casa tem mais alimentos que a gente já chama de alimentos prontos? Como é que é a organização dessa compra? Ela é feita uma vez por semana, ela é feita de 15 em 15 dias, é uma família que faz compra mensal. Como é que é feito o preparo dessa refeição? Quem é a pessoa que Uhum. prepara essa refeição? Na verdade, também a gente avaliar o perfil da criança, o perfil daquela família. Todo mundo está em casa nesse período da quarentena? Ou cada pessoa está fazendo uma coisa fora de casa e ninguém almoça junto? Como é que é a estrutura dessa família? Antes de planejar o que vai ser feito, uma opção de refeição, uma opção de variedade alimentar para uma criança, para uma família, a gente tem que pensar onde essa família está inserida. A questão Uhum. social, a questão econômica e quem é a pessoa que está preparando a comida efetivamente.
eu acho que não tem palavra melhor do que a gente dizer que eu sempre recomendo que a gente vá para a cozinha, né? Que Sim, acho que você até usa esse termo, que é o coração da casa. E não deixa de ser, porque é onde a gente vai levar nutrição, a gente vai levar nutrientes saudáveis para a nossa família, mas também a gente vai levar afeto, a gente vai levar o cuidado, que é claro. preparar um alimento, e também passar um tempo em família. Que seja lavar a louça, que seja ajudar a descascar um vegetal, mas isso faz a gente se tornar mais próximo, né? Então, eu acho que antes de pensar em receitas mirabolantes, em opções muito diferenciadas, receitas fit, a gente vai acabar pensando no básico. Então, assim, eu sempre gosto de passar para os meus pacientes que antes de você fazer uma coisa extremamente elaborada, a gente precisa dominar o básico, né? E Uhum, dominar o básico é a gente ter acesso a determinados nutrientes de forma regular, constante, e a gente criar uma rotina alimentar. Então, eu acho que assim, a quantidade de fruta diária, a quantidade de vegetal diária, a quantidade de proteína, a quantidade que a gente vai ter de carboidrato, a quantidade que a gente vai ter de leguminosas, por exemplo, feijão ou outros tipos de leguminosa. Então, às vezes é mais interessante nesse primeiro momento, nesse primeiro contato com uma mudança alimentar ou uma estratégia de inserir a criança a aceitar novos alimentos, seria dominar o básico, né? E eu acho que isso passa por um processo de diversificar as receitas, mas também usar os alimentos de forma mais integral. Então, assim, você vai fazer um leite vegetal, de coco, por exemplo. Então, eu faço leite com coco e a fibra do coco que sobrou eu uso para fazer um biscoito. Então, entendi. você Uhum. acaba conseguindo fazer com que aquela família utilize o alimento de forma mais positiva e que também procure receitas onde você vai englobar melhor aquele alimento. É muito bacana essa questão de você utilizar de forma integral, não só pela alimentação, e porque cada parte, né, vamos dizer assim, tem um Uma quantidade de nutriente, nutrientes diferente. isso, mas Sim, também pela questão da consciência, né, de sim, sim. sustentabilidade e de tudo isso Por daí. exemplo, eu vou dar um exemplo simples, né, que acaba que a gente nem sabe, às vezes nem tem o hábito de saber. A laranja, por exemplo, a gente come a laranja como uma fruta cítrica, por exemplo, de sobremesa do almoço. Mas a Uhum. casca da laranja, o chá de casca da laranja, ele é uma ótima opção para ajudar no processo digestivo. Ah, Então, por bacana. exemplo, você pode comer a laranja e depois da refeição do almoço, você fazer um chazinho com aquela casca e ajudar no teu processo de digestão. Então, a gente consegue aproveitar o alimento de forma melhor, mas também ter um benefício associado, né? Sim, Então, sim. é interessante você descobrir isso, conversar com um nutricionista, ou descobrir isso de uma forma mais ampla. A gente deixar a cabeça bem aberta no que diz respeito a valor nutricional e a proposta alimentar. Bacana. E aí, foi daí que surgiu a sua ideia de escrever o livro? Porque no livro, na Minha Cozinha do Bem, que se você tiver aí, eu quero que Eu você tô, eu mostre. tô. Ah, Então, ele está bacana. aqui comigo. Na realidade, Camila, é um xodó, né? Eu acho que assim, eu já tinha ideia de colocar em prática as receitas. Então, assim, praticamente nasceu junto com a minha filha, né? Ah, Então, assim, quando eu estava grávida da Júlia, eu decidi fazer uma cozinha funcional no consultório e, e tentar fazer oficinas culinárias e abordar um pouco essa questão da variedade alimentar na casa das pessoas, né? É sempre de uma forma bem minimalista, poucas pessoas e tudo com hora marcada. Mas foi dando certo, eu fui evoluindo as receitas e eu acabei criando um banco de dados aí com mais ou menos 400 receitas. nossa, que E, eu, bacana. e esse primeiro livro ele tem 144 receitas, todas com porcionamento calórico. Acabou que virou um trabalho de 2 anos. Então, eu testei todas as receitas, eu fiz o porcionamento, a contagem calórica de todas as receitas. Ele está na Biblioteca Nacional, na área da saúde. Então, isso é uma conquista muito grande para mim, como profissional Uhum. da saúde. Não é simplesmente um livro de receita, ele está na Biblioteca Nacional, na área da saúde,
E ano passado eu tive o prazer de fazer o relançamento dele na Bienal Internacional do Rio. Muito bom. Ele é uma referência, na verdade, né? Eu fico muito feliz em poder levar um pouco de prazer na hora de cozinhar, na culinária da casa das pessoas, mas com valor nutricional, com respaldo científico, que é o que a nutrição é, né? A nutrição, ela se baseia em ciência. A gente está falando de estudo, de protocolos. Então, tudo que a gente fala e preconiza na alimentação das pessoas depende de estudo, né? E não é achismo. Então, acho que o livro, para mim, foi uma finalização de um trabalho no consultório, onde eu dou ferramenta para os meus pacientes que querem mudar um pouco a rotina alimentar em casa e sair um pouco da mesmice, né? E mostrar que é possível, né? Que é possível você no dia a dia. Agora é o que você falou inicialmente, requer planejamento e a pessoa tem que estar predisposta, porque nenhuma mudança cai do dia para a noite. São hábitos, né? E, na verdade, eu até gosto de falar nas minhas consultas sobre isso, que a mudança é uma escolha, e é uma escolha de cada pessoa. Sim. Então, a gente tem que mostrar para as crianças, para os adolescentes e para o adulto que procura querer mudar hábito, que ele é responsável pelo próprio corpo. Cada um de nós é responsável pelo próprio corpo. Então, a gente não pode colocar a responsabilidade da alimentação em um terceiro. A gente precisa colocar a responsabilidade da alimentação na nossa conta, né? Então, por isso que eu gosto de chamar as crianças para cozinhar, eu gosto de colocar a rotina alimentar parte da vida delas, que é uma coisa que elas vão carregar para a vida, para o futuro, né? Entendendo como vai ser essa alimentação para frente. Isso, e também é o que eu sempre digo aqui, cozinhar é uma grande, é uma autonomia, né? Um grande ganho que você tem. Eu não estou falando da pessoa ficar o dia todo na cozinha, nem a semana inteira, nem precisa entrar todo dia na cozinha, porque tem os preparos, os planos, os planejamentos. Sim. Mas realmente você não depender e você realmente poder produzir, né? O que lhe faz bem, o que o seu corpo necessita, e você não depender de ninguém. Não, e se todo mundo faz um pouco, não pesa para ninguém. Não pesa. Né? E eu acho assim que é uma descoberta também. A partir do momento que você vê a melhora que o teu corpo tem, na disposição, às vezes, até no prazer de cozinhar, você descobre, às vezes, que você tem talento para cozinhar e você não sabia, porque você não tentava. E se eu te perguntar, você descobriu um talento? Tem uma receita, assim, que ficou a sua... Eu até falei muito essas lives anteriores de comida afetiva. Eu até ia te perguntar mais para frente, mas você já puxou o assunto. Então, você se descobriu cozinheira, além de nutricionista, e se você tem realmente pratos de comida afetiva, né? Que é com aquela... Sim, eu acho que é muito importante a questão da culinária afetiva, de você fazer uma coisa que você lembra de alguém. No livro, inclusive, uma das receitas foi uma lembrança da minha avó, que a minha avó fazia um doce que ela chamava de Manezinho Araújo. E eu acabei fazendo uma receita modificada, que foi o Manezinho Araújo de quinoa. E acabou que toda vez que eu faço essa receita, ou que algum paciente me manda foto que fez aquela receita, eu lembro da minha avó, eu fico super feliz. E para mim é um conforto. Eu, às vezes, faço para mim, às vezes à noite, substituindo uma refeição da noite, eu faço o Manezinho Araújo de quinoa para lembrar da minha avó. Então, assim, são coisas muito importantes. Eu me descobri cozinheira, e uma coisa muito interessante é que a minha filha, ela vai para a cozinha comigo e algumas receitas, por exemplo, tem um biscoitinho que está no livro também, a gente fez a receita e ela quis levar para a escola, para os amiguinhos experimentarem. E assim, todo mundo experimentou, adorou o biscoito e me mandaram um bilhetinho dizendo que já estava maravilhoso, que o biscoito estava ótimo. E quem fez foi a minha filha. Ela então, tem assim, quantos anos? Ela vai fazer 6 agora em novembro. Então, assim, ela já gosta também. Então, assim, acaba que me dá mais prazer cozinhar. Eu acho que é interessante você... Uma criança de 5 a 6 anos, ela quebra o ovo melhor que eu. Né? É uma brincadeira até que a gente faz aqui em casa. Mas é interessante você levar as crianças para a cozinha
e toda vez que ela faz o biscoito, ela fala: mamãe, você lembra quando eu levei o biscoitinho para a escola? Então, assim, são coisas muito interessantes que a gente consegue evoluir. O outro exemplo é um bolo de banana. Tá, acho que está no livro também, senão pode ser para a próxima edição. Mas é um bolinho de banana que eu fiz para um aniversário dela na escola, quando eu tinha uma festinha na escola, e foi um bolo de banana com aveia. E até hoje as professoras, as minhas amigas me falam: nossa, aquele bolo estava maravilhoso. E era um bolo simples, não tinha açúcar, não, era banana, aveia e ovo e canela, não tinha nada demais. Então, assim, acaba que você consegue gerar uma recordação para um momento importante e Uhum. gerar uma lembrança nas pessoas. Então, acho que é muito bacana esse poder que a alimentação afetiva tem. Não, e eu até ia te perguntar, porque em relação a essa questão da participação das crianças na cozinha, na primeira live que eu fiz Uhum. aqui, foi realmente falando assim, eu ia te perguntar assim, pode criança na cozinha? Deve, Não deve, é? deve Eu criança na também cozinha. sou do seu time que deve, e com todas as precauções que a gente Sim. sabe como adulto, E de acordo mas com cada faixa etária, você libera isso, determinadas atividades. Eu acho que você falou isso na live, sim, acho que foi bem falado, mas a gente tem que pensar o seguinte: se é uma criança pequena, você pode deixar ela descascando um vegetal com a mão, por exemplo, tentar descascar a cebola com a mão, tentar fazer alguma coisa que ela se sinta inserida no inserida, processo e exatamente. que não vai gerar problemas. Ela fica longe do forno, você não vai deixar ela sozinha na cozinha quando o forno está ligado, mas eu acho que o medo que às vezes algumas pessoas têm de inserir a criança na cozinha não tem muito sentido. A gente tem que quebrar um pouco essa barreira e deixar a criança não só participar, mas ela entender o que acontece na cozinha. Porque às vezes a criança, você fala assim: ah, olha, eu fiz essa receita, e a criança não entende nem o que é uma receita, porque ela não sabe o passo a passo que precisa para um alimento in natura virar uma receita Uhum, efetivamente. Então, isso. acho que você tem que não só explicar, mas como deixar a criança visualizar como é que é feito esse processo, como é que faz um arroz, como é que faz o feijão, por que que refoga, e É. por que que você tempera, e mostrar para ela que não tem sabor se você não tempera, e mostrar as variações de tudo isso que a gente pode ter no prazer da comida, sem ela ser uma comida pronta ou totalmente industrializada, né? Não, isso é muito bacana. E assim como você estava falando em relação à sua filha já ter esse gosto, porque Uhum. também é uma coisa que eu te pergunto, o papel da família, né, como referência. Não adianta eu falar, meu filho não come nada, não estou fazendo Sim, julgamento de ninguém. Mas sim, sim. assim, a gente pergunta assim, mas o que que você come? O que que a família come? Como você falou, antes de chegar com a receita e vamos Sim. mudar a alimentação, vamos entender como é essa A- família. É muito importante isso, Camila, porque às vezes a gente, na verdade, trabalhando com alimentação, principalmente em consultório, que é o meu caso, a gente vê situações diversas, né? A Sim. gente vê situações onde a criança tem uma dificuldade real. A gente vê situações onde a alimentação complementar, às vezes no início, não foi bem feita, e aí a criança tem sequelas disso mais para frente. E a gente vê também a dificuldade da família em perceber o que está acontecendo. Então, eu sempre acho que essa autorreflexão da família é muito importante, porque, na realidade, o meu papel vai ser de orientar, mas a Uhum, mudança efetiva vai acontecer dentro da casa de cada um de nós, né? uhum, Então, não adianta, não é julgamento, mas é que a própria isso. família entenda o que está acontecendo dentro da casa dela. Então, o exemplo é um ponto que ainda é um dos melhores fatores para você fazer uma criança comer de forma saudável. Não adianta falar para minha filha: olha, filha, come fruta, mas Sim, aí eu estou comendo batata frita. Então, assim, a gente precisa mostrar para a criança que o que você está dizendo, aquele discurso que você está dizendo de alimentação saudável, ele realmente é real, né? E às vezes é difícil, principalmente num momento como esse que a gente está vivendo, de pandemia. Às vezes a gente come por ansiedade, às vezes os adultos têm pressa, não têm tempo suficiente ou não administraram o tempo para essa nova realidade, e aí não querem o trabalho ou não têm entendimento de que precisa do trabalho,
e vão no mais prático. Aí vai no mais prático, o mais prático toma conta da rotina e vira aquele ciclo vicioso. E eu também sinto assim, mas é assim, eu na minha cozinha eu sou assim, eu defendo muito a questão de um equilíbrio. Eu acho assim, Sim. pode a batata frita? Pode. Pode, Não vai pode. fazer todo dia, mas pode ter Sim, forma. Você pode ser sim. uma vez a frita mesmo de imersão, outro dia pode ser a rústica assada, outro dia Isso. pode ser várias formas, mas também pode ser a maçã verde, vermelha, pode ser a uva, pode, né? É uma questão da De gente. variedade. De Exatamente. variedade e organizar a rotina para que não falte nutriente. Mas você não Isso, precisa restringir nada. A ideia isso. da nutrição restritiva, isso é uma coisa de 50 anos atrás. Eu Uhum. concordo plenamente com você que o objetivo hoje é trabalhar a variedade e trabalhar porção, trabalhar a quantidade. Então, o objetivo é variar qualidade, quantidade e variedade. E a gente sempre vê falando assim, não, o prato tem que ter 5 cores, Uhum. né? Mas são 5 cores naturais. E aí eu É sei verdade, não pode ser as cores do MM. exatamente. E aí eu sei que você tem um projeto muito bacana do Sim, prato vou te de mostrar. porção, não é? Eu tô com ele aqui, ó. Então, Para quem olha não que conhece, eu não sei se você consegue ver lindo, direitinho. tá dando para ver. Ele é dividido em vegetais, proteínas e carboidratos, né? Isso. Na verdade, a gente trabalha essa divisão aonde metade do prato seria vegetais, E né? tem várias Então, opções, né? Você não é, repete a mesma figura. isso, não repete a mesma figura e a gente acaba objetivando o seguinte: para a Ah, criança ter noção de quantidade de cada grupo. Então, ah, por exemplo, quando a gente pensa em carboidrato, a gente pode, tanto nesse espacinho do carboidrato, entrar com arroz, ou posso entrar com uma batata doce, ou posso entrar com um pouco de farofa e arroz, ou posso entrar com arroz e feijão, ou posso entrar com uma batata rústica assada. Então, aqui seria o localzinho do carboidrato. Mas a gente precisa saber que não precisa ser sempre o mesmo carboidrato, uhum. né? E a proteína, a mesma coisa. Você pode trabalhar com a proteína animal, o frango, o peixe, uma carne vermelha. Você pode trabalhar com uma carne de porco magra. Você pode trabalhar com uma proteína vegetal, por exemplo, um hambúrguer vegetal de quinoa com tremoços. Eu posso fazer um hambúrguer de vários tipos de Cogumelos, aham, feijão. Eu posso entrar com cogumelo uhum. refogado. Então, a gente tem várias opções. E a parte de metade do vegetal, normalmente eu sempre indico que tenha pelo menos 2 vegetais diferentes, Uhum. sempre um verde e um colorido. Então, poderia ser, por exemplo, brócolis e cenoura, poderia ser alface, tomate e abóbora, poderia ser couve e beterraba. Então, o ideal sempre seriam, no mínimo, 2 vegetais. E a quantidade seria mais ou menos a metade do prato. Então, isso aqui ajuda, principalmente quando a gente está trabalhando num momento como esse, na pandemia, a ter Sim. controle de porção. Porque, às vezes, quando você come por ansiedade, o espaço do arroz e do feijão, ele é uma quantidade que equivale a mais ou menos de 2 a 4 colheres de sopa para a Sopa, criança, aham. tá? E aí, quando você trabalha com metade do prato da criança sendo arroz e feijão, essa quantidade estaria errada, ela estaria exagerada. Então, o nosso organismo, às vezes, não precisaria de tanto carboidrato. Então, às vezes, é interessante ter o prato como ferramenta, ou pelo menos ter a ideia na cabeça do prato, na hora de montar o pratinho, é que a gente pense no equilíbrio dos nutrientes e na quantidade que a gente vai colocar no nosso dia a dia, principalmente nessa refeição principal. Ah, muito bacana. E é um prato para criança ou adulto também pode Então, estar? tem o prato de criança e tem o de adulto. Então, na Uhum. verdade, eles são feitos por encomenda, é um prato de porcelana mesmo, ele pode ir na máquina de lavar louça, eles Você são vende feitos no por seu site. encomenda. Vende o prato tem que ser por encomenda Sim. também, e o livro os dois você pode encomendar pelo site ou pelo meu e-mail. Tá, a gente vai colocar o link aqui, porque eu É, acho muito legal, por essa questão de você ter as opções, mas eu acho muito bacana trabalhar a autonomia na criança, dela sim. começar a se servir. Tem idade para a criança começar a se servir?
Então, eu acho que quanto mais cedo você dá essa autonomia para a criança, melhor, tá? Mas isso vai depender de como está sendo trabalhado isso na casa. Então, Uhum. eu recomendo que a gente comece a fazer esse trabalho de autonomia desde sempre. Então, Sim. começa com uma brincadeira. Então, você Aham. começa fazendo, por exemplo, no jantar, à noite da salada maluca, onde você vai fazer vários potinhos com vários tipos de alimento, e aí todo mundo, não só a criança, mas os pais também, vão fazer o seu pratinho. Então eu vou lá, vou botar milho, que é o carboidrato, vou botar um atum, vou botar alface, tomate, cenoura ralada, vou montar a minha salada. Aí o pai faz isso, a mãe faz isso e a criança faz também. Então Uhum. você começa gerando o interesse dela De entrar uma nesse forma processo, lúdica. de uma Aham. forma lúdica entrar nesse Sem processo. ser por obrigação, Sim, porque sim. tem que comer. Porque às vezes a gente Sim. também tem que respeitar a preferência. Tem, Sim. né, que não gosta, assim, da Então, alface, eu né, ou, e sempre. prefere outras folhas. E aí, eu sempre indico que você bote sempre algumas coisas seguras para a criança. Então, por Uhum, exemplo, se a criança gosta de milho e gosta de uhum, tomate, você vai deixar o milho e o tomate nesse dia e vai colocar mais 2 ou 3 alimentos que a criança às vezes não está tão habituada. uhum. E aí você pede para a criança, na hora que for montar o prato dela, que ela tem que escolher 3. Então ela vai Sim, escolher os 2 seguros, porque você já sabe que ela vai fazer aquela escolha, claro. e ela vai acabar escolhendo um que não está dentro da zona de conforto dela. É uma Então, forma de incentivar a é uma forma de experimentar, você né? incentivar e não obrigar, não gerar Sim, obrigação. é Então, muito assim, bom. a alimentação ela tem que ser um prazer, ela tem que ser uma coisa boa na casa, para a criança, para a família. Se gera briga, não dá. Então, a gente deixa para o dia seguinte. Então, se a criança está estressada ou se os pais estão num dia que não tem paciência ou não está legal, deixa para o dia seguinte. Porque senão Uhum, você gera um bloqueio na criança. E aí a sim, criança vai ter dificuldade de experimentar ou vai ter a sensação de que está decepcionando os pais por não conseguir fazer o que eles entendi, querem. E, na entendi. verdade, nenhum pai, nenhuma mãe, você é mãe, você sabe disso, a gente não quer errar. A gente tenta, tudo que a gente tenta fazer para os nossos filhos é com o intuito de acertar, né? Uhum, É com o intuito de ajudar. Então, quando a gente vê que não está fluindo, é melhor deixar para outro dia. E a gente respeitar a criança, respeitar a casa e tentar fazer de uma forma mais natural. Às vezes, se a criança não gosta de determinado alimento, opta por variar o tipo de receita. Então, por exemplo, a abóbora. Eu posso fazer um chips de abóbora, eu posso fazer um purê de abóbora, eu posso fazer um suco com abóbora e laranja, eu posso fazer um muffin de abóbora, eu posso fazer um biscoitinho de abóbora. Então, eu uhum. tenho diversas maneiras de inserir aquele nutriente na rotina A daquela criança. versatilidade, né, da cozinha. E também o que eu vejo é o seguinte, não é porque aí você fez uma vez o purê de abóbora que você vai fazer abóbora o tempo todo, Sim, sim. né? Porque, não, meu filho, porque também aí os pais, eles caem numa zona de conforto, e, não, agora eu descobri, meu filho gosta de abóbora, e aí não oferece outras coisas, e tem muito adulto com paladar infantil, não tem? Tem, tem. Tem. E, na realidade, isso não é só a zona de conforto, mas é uma questão que é a alimentação complementar. Então, normalmente, quando a gente pega um adulto com essa questão que a gente chama de paladar infantil, provavelmente a alimentação complementar desse adulto ela não foi bem feita no período de 6 meses a 2 anos, né? Uhum, Então, a gente acaba tendo muita dificuldade na vida adulta quando a gente teve uma dificuldade na infância e que às vezes não foi percebida, né? Por uhum. isso que é tão importante a gente falar de nutrição infantil, de alimentação infantil agora, né? Nesse momento, quando a gente tem mais conhecimento, quando a gente sabe o que vai melhorar a formação do paladar para aquela criança hoje tem uma vida adulta de forma mais adequada, mais Sim, saudável com e sem escolhas grandes mais saudáveis. restrições. Isso, e por opção dela e não por Sim, obrigação, né? sim, Porque assim, a gente vem de uma geração que as mulheres não queriam cozinhar, porque cozinhar, elas tinham que ir para o mercado de trabalho, e aí entrou a questão sim. dos congelados, daquelas coisas prontas, você botava no micro-ondas, puf, era mágica, e a É, gente se desconectou. Com a quarentena, com a pandemia, a gente voltou, não teve jeito, a gente teve que se juntar, e a sim, cozinha, mais do que nunca, realmente virou o coração da casa
e tudo, né? O movimento, todo mundo passa, realmente flui e a Eu cozinha vou te não para. dizer, eu vou te dizer que eu fiquei muito, de certa forma, lógico que o impacto da quarentena e da pandemia na vida de cada um de nós foi diferente Sim. e foi um desafio em diversos sentidos, mas na questão alimentar, eu posso te dizer que no meu caso, na minha família e no que eu vejo dos pacientes, gerou uma autorreflexão, aonde, por exemplo, a minha filha almoçava na escola todos os dias, Uhum. almoçava e jantava na escola todos os dias, e eu não tenho nada contra, era uma questão que me ajudava muito no meu dia a dia, mas hoje em dia ela almoça e janta todos os dias comigo, todos os dias dentro de casa, na mesa da sala, com a família. Então, assim, isso eu acho que é uma coisa muito boa que a gente resgatou e que eu vou Uhum. manter. E na realidade, gerou uma certa, um certo pensamento com a pandemia de que a gente precisa comer mais saudável, de que a gente deve comer mais saudável, e a gente acabou resgatando algumas coisas que estavam perdidas aí no meio do caminho. Para isso, eu acho que a quarentena foi, de certa forma, positiva em levar as pessoas de novo para a cozinha. E a gente sair Isso. daquela inércia culinária, vamos dizer assim, onde a gente estava, não só as mulheres, como o meu marido cozinha, por exemplo, eu voltei ao atendimento no consultório, tem dias que ele faz o almoço e ele já Uhum. sabe a estrutura alimentar da casa e já consegue colocar em prática quando é necessário. Então, Claro. é muito interessante a gente rever fatores e ir para a cozinha mesmo, mudar um pouco aquele padrão do congelado, da comida pronta e de não ter tanta variedade alimentar. Exatamente. Por mais que tenham hoje congelados prontos numa linha mais saudável, mas Sim, você está ali conduzindo, você está ali gerindo, né? Fazendo a sua própria refeição e da sua família, eu acho que tem um grande valor, né? Até como sim, você falou, esse momento de se alimentar, de você trazer, colocar o prato na mesa, mais do que, pelo menos eu vejo assim, do que matar uma fome, eu acho que é um momento, o que fala, a gente vai falar do guia alimentar, da comensalidade, então, de você sim, realmente dividir, que é algo que a gente não pode perder, com é certeza, essencial, né? com certeza. E aí, mas assim, mas um outro lado da pandemia que não foi tão bacana, pelo que eu tenho observado e visto, foi o aumento do consumo do que você vai explicar para a gente, de um termo chamado Sim, dos ultraprocessados, pela facilidade, pela loucura dos sim. lanches, né? De toda hora virou meme na internet, as mães, as crianças estão com fome, não param de Tô comer. com fome. Porque elas fora da escola, na escola se tem uma rotina, elas até sabem o que é o lanche e a hora do lanche, e em casa no Perdido. início, né, ficou. E aí, como é que a gente pode ajudar essas famílias a, a trabalhar realmente com lanches, vamos dizer assim, mais saudáveis, se programar e realmente. Eu queria que você falasse que a gente, não, uma vez só, o biscoitinho, uma vez só. Então, assim, como é que a gente pode realmente entender dos malefícios, vamos dizer assim, porque realmente dos ultraprocessados, e falar que há substituições, né? Então, primeiramente, o termo ultraprocessado, eu não gosto nem de dizer que é alimento, né? Quando a gente fala em ultraprocessado, a gente está falando de um produto feito industrialmente, com adição química, adição de substâncias alimentícias, adição de corante. Então, ele, na realidade, de alimento, de valor Uhum, nutricional, ele praticamente não se tem. Né? A gente tem um valor calórico, às vezes muito alto, uma quantidade muito alta de gordura, de uhum, açúcar, de sal e de benefício nutricional a gente praticamente não tem, né? uhum, Então, quando a gente fala no ultraprocessado, a gente parece um termo que a gente não vê na nossa casa, né? O que é um ultraprocessado, né? E na uhum. verdade pode estar na nossa casa todos os dias e a gente não está sabendo, né? A gente tem, de acordo com o Guia Nacional Brasileiro, que foi feito pelo NUPENS, na USP, uma classificação em grupos alimentares, mostrando que o grupo 1 são os alimentos in natura e os alimentos minimamente processados. Então, por exemplo, é quando a gente engloba um alimento que não passou por mudança química. Sim, Então, se a gente está falando, por exemplo, de uma pasta de amendoim, tá? Vamos dizer uma pasta de amendoim integral. Nós temos ali somente amendoim moído e torrado, que foi colocado dentro daquele potinho.
E aí ele não teve adição de nada. Esse alimento, ele vai ser considerado no grupo 1, minimamente processado. Agora, quando a gente vê uma mesma pasta de amendoim, onde ela tem adição de açúcar, ela tem adição de conservante, ela pode ter adição de cacau, tem adição de corante, aí a gente vai entrar, esse alimento vai acabar entrando num grupo 4, que é o grupo de ultraprocessado. Então a gente tem que tomar cuidado que às vezes um mesmo produto na prateleira do mercado, ele pode estar em grupos completamente distintos. E a gente não sabe comprar, né? A maioria das pessoas não sabe ler rótulo e não vai entender que mudança é essa. Então, a gente tem que prestar atenção na hora de comprar, pedir ajuda do profissional quando a gente não tem conhecimento. E quando a gente fala no grupo 2, por exemplo, seriam o grupo dos alimentos que a gente usa para cozinhar. Então, por exemplo, o azeite, o óleo, o sal, o açúcar, são produtos que a gente utiliza no preparo para uma refeição, né? E os alimentos do grupo 3, eles vão ter no máximo de 2 a 3 aditivos, né? Então, eles estariam dentro de um grupo onde não tem uma adição tão grande e ele não se enquadraria dentro do ultraprocessado, né? Então, a gente tem 4 grupos, onde eu sempre recomendo que a gente fique no primeiro e no segundo grupo e evitando o consumo de alimentos do grupo 4, né? Ah, Isadora, isso é impossível. Talvez seja impossível, sim. Ou talvez você queira consumir um alimento que está no grupo 4. Então, por exemplo, eu não vou dizer que é proibido você consumir um chocolate, um refrigerante ou um biscoito recheado. Nenhum alimento é proibido. Só que você não pode deixar isso como rotina. O lanche da tarde do seu filho ser todo dia um biscoito recheado. O lanche da tarde do seu filho todo dia ser um iogurte com 6 aditivos. O lanche da tarde do seu filho ser um biscoito salgadinho que tem 15 aditivos. Isso não é comida, né? Então, a realidade é que isso não é comida. E a gente foi, pela rotina prática, por isso vir embalado, a gente foi conquistado, de certa forma, pela indústria, a achar que isso é uma coisa boa para o nosso dia a dia, é prático, é gostoso, é claro que é gostoso, tem um monte de coisas para dar sabor. Realçador de sabor, E tem o que a gente chama de super açúcar, né? Que é a quantidade excessiva do açúcar e a absorção é muito rápida, então dá prazer. Quanto mais você come, mais você quer comer. Então, a realidade é que a gente foi jogado dentro disso nos últimos anos, onde a gente às vezes não conseguiu sair. Então, eu acho que esse resgate da alimentação mais saudável, você desembalar menos e descascar mais, comer alimento. Então, o que a gente chama de alimento? Legumes, verduras, frutas, por exemplo, arroz, feijão, onde a gente vai preparar na nossa casa, e, por exemplo, o peixe, o ovo, onde a gente vai poder criar receitas dentro da nossa casa, fazer bolo, fazer muffin, fazer biscoito. A gente tem esse poder de preparar os nossos alimentos e fugir um pouco desses ultraprocessados. E quando for consumir um alimento que esteja fora da categoria do grupo 1 e do grupo 2, que a gente tenha atenção para isso, que a gente não ache normal a gente consumir tanta gordura, a gente consumir 15 aditivos num único alimento desse tamaninho. Então, assim, a gente tem que entender que é prático, mas será que a longo prazo o número de obesidade que a gente tem no Brasil, a quantidade de esteatose hepática infantil, que há 10 anos atrás não existia no Brasil, o quanto isso está afetando as nossas crianças, e você vê que no consultório hoje, crianças de 8 a 10 anos já chegam com quadro de hipertensão, diabetes e esteatose já instalado, e aonde, não que não vai ter volta, graças a Deus que a gente pode sempre mudar a nossa rotina alimentar, mas não é um quadro que a gente espera numa criança de 8 a 10 anos. A reflexão que a gente precisa ter é por que isso está acontecendo? O que a nossa sociedade vem fazendo para permitir que isso se torne corriqueiro e normal, né? Então, eu acho que a importância também dos pais terem a segurança, e aí vem com a informação de dizer não. Tipo assim, não, miojo não tem lugar. Não é questão de ser prático. Macarrão é 8,
minutos para você cozinhar o macarrão. Então, assim, eu acho que o consumo. Essa educação, ela ainda precisa ser mais trabalhada na rotina das famílias, e eu acho que ninguém mais do que os pais da criança e nós, como mãe e pais, a gente limitar mesmo e dizer não. A criança precisa ouvir não. Então, se ela já está habituada a comer determinado alimento e que você acaba descobrindo hoje que não é uma coisa boa, você vai limitar isso. Você não vai deixar isso rotineiramente entrando. É nosso papel. Exatamente. E assim, e logo no início da pandemia, que ficou todo mundo perdido sem saber, não que a gente já se tenha se encontrado, mas a gente estava muito num lugar muito complicado. E aí se falou muito sobre, não, e agora? Vamos aumentar a imunidade, e aí todo mundo correndo para suplemento. E eu pensava assim, gente, mas é uma construção de vida, né? Como é que de uma hora para outra, será que dá certo? E aí se associou muito à alimentação e a gente viu que realmente o alimento é o seu melhor remédio, né? E você mais do que ninguém sabe disso. Então, assim, da necessidade da gente realmente ficar atento, né? Como você pode prevenir e você pode se fortalecer com escolhas, né? É importante você tocar nesse assunto, porque realmente a suplementação e a preocupação com a imunidade, ela veio de uma forma gigantesca, na verdade, e até necessária, porque gerou uma reflexão. Sim. Mas a gente não pode pensar que nenhum suplemento vai substituir uma rotina alimentar saudável a longo prazo. Então, aquela situação de você usar um suplemento e achar que você vai ter sua imunidade recuperada de uma hora para outra, isso não é verdade, né? A gente recupera e a gente constrói a nossa imunidade adquirida de uma forma a longo prazo, com uma rotina a longo prazo. Então, assim, e bebendo água, dormindo bem, praticando atividade física, comendo bem. Então, não é simplesmente uma coisa, um suplemento que vai te dar tudo que você necessita. A gente precisa de muitas outras coisas e infelizmente, esse caminho da suplementação, às vezes, ele gera uma ideia falsa de que a gente está protegido e que eu não preciso mudar minha rotina alimentar. E, na verdade, é muito o contrário, né? Se a gente se alimentar de forma saudável, equilibrada, a gente não vai precisar do suplemento, né? E, na verdade, todas essas dicas que foram bem bacanas, você está reforçando da imunidade, da água, de tudo, da alimentação, elas todas têm que estar em equilíbrio, né? Porque não adianta só uma pesar se a outra não. Então... é um conjunto, né? O nosso corpo, ele, na verdade, é uma máquina que está bem engrenada. Se falta óleo, se falta alguma coisa em algum lugar, ela vai dar uma rateada e a gente vai ter que ajustar o que está faltando. Né? Inteligente, né? Com certeza. Relação. E aí a gente tanto fala, e aí vem um termo que aí surgiu quando se fala eu acho bacana você falar do guia alimentar, porque eu acho que é um grande ganho que o Brasil tem, a sociedade tem, assim, é um dos estudos mais interessantes e importantes. Sim, e na verdade, só para acrescentar um pouco antes de você concluir, é importante demais a gente avaliar que a gente poderia, no Brasil, já ter no rótulo dos alimentos dizendo em que categoria que esse alimento está. Né? Isso, inclusive, está em votação para a gente ter a quantidade de açúcar, de gordura, de sal no rótulo dos alimentos. Então, isso é um projeto que a gente espera que no futuro já esteja mais bem estabelecido, mas que isso ajude as pessoas a entenderem o rótulo dos alimentos. Porque hoje em dia o rótulo do alimento ele não é uma coisa fácil de se decifrar. Então, às vezes, a pessoa no mercado ela pode se sentir meio perdida e não saber como fugir dos ultraprocessados, né? Como é que eu compro um alimento que eu sei que realmente ele é bom? Né? Porque a embalagem engana, né? Você falou, você posta numa prateleira a pasta de amendoim, a integral e é cheia de aditivos. E aí você tem alguma dica que facilite na prática a gente comprar?
Na verdade, eu tenho trabalhado, uma dica principal é que, antes de eu falar da dica do aplicativo, que é interessante também, Aham. eu sempre acho importante orientar o paciente, quando for comprar um alimento, ele Uhum. olhar a lista de ingredientes. Na lista de ingredientes, o primeiro nome que vai estar escrito é o que tem maior quantidade. Então, por Sim. exemplo, um pão integral, na primeiro ingrediente da lista, ele tem que estar escrito farinha integral, para ele ser Uhum. realmente um pão onde tenha efetivamente o que ele está dizendo que ele é, né? Então, o pão É. integral ele tem que ter farinha integral como primeiro ingrediente. E às vezes a gente encontra pão integral onde o primeiro ingrediente não é a farinha integral, é outras coisas, às vezes até açúcar. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, sempre o primeiro da lista é aquela quantidade que tem mais. Então, vou dar um exemplo até muito simples: o chocolate. Se você quer comprar um chocolate de boa qualidade, o que, que é o chocolate? É cacau. Ele não é Cacau. feito Uhum. de cacau. Então, Isso. o que, que teria que ter no primeiro ingrediente? Cacau. Cacau. E Isso. normalmente não tem. A gente tem gordura ou açúcar no primeiro Uhum. ingrediente. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas escolhas. Então, se você está procurando um alimento, você vai pensar, aquele alimento é fonte de quê? O que, que eu preciso que tenha naquele alimento? Então, você vai olhar na lista de ingredientes o que, que tem naquele alimento. E eu também gosto de orientar, vou dar um exemplo simples, um iogurte natural. Um iogurte natural, ele deve ter leite e fermento lácteo. Dois Ele não deve ingredientes. São dois ingredientes, ele não deve ter mais nada. Então, se a gente tem corante, açúcar, estabilizante e mais 10 ingredientes ali, eles são ingredientes adicionados por algum motivo, mas que eles não trazem nenhum valor nutricional, né? Então, Uhum. sempre pensando que quanto menos ingredientes na lista, melhor o produto. Então, essa é a primeira dica, caso você não tenha o aplicativo ou não consiga baixar o aplicativo. Mas tem um aplicativo que acho que você até vai botar ali na lista, que é o Bom, Desrotulando. muito legal. Ele Uhum. é um aplicativo bem interessante, que foi desenvolvido por nutricionista também, e ele dá nota de 0 a 100 para os alimentos, aonde 100 é a melhor nota, aonde ele está todo na classificação verdinha, e Uhum. inclusive ele está considerado na classificação do Nupens no grupo 1, na Você classificação do pode Guia até. Alimentar. Ele coloca, ele coloca inclusive a classificação que aquele produto está dentro do guia alimentar. Então, por exemplo, você consegue, na hora de fazer a tua compra, fazer a leitura do código de barra do Isso, eu ia te produto. pedir para você falar como ele funciona. Você consegue tirar foto do produto e usar o código de barra para fazer a leitura e ele vai fazer a classificação. Ou então você consegue digitar, por exemplo, eu posso digitar iogurte, e ele vai me aparecer várias opções de iogurte e a nota dos iogurtes que tem na lista do aplicativo. E vai estar bem determinado: verdinho, vermelho, amarelo e laranja. Então, o verdinho, a nota é de 70 a 100, aonde você sempre vai optar que a gente encontre alimentos no verdinho. Então, eu Uhum. sempre oriento os meus pacientes para, quando for comprar um produto, que seja biscoito, que seja macarrão, que seja um suco integral, que seja o pão integral, sempre alimentos do verdinho desse aplicativo, Claro. que é uma forma da gente sair um pouco da quantidade excessiva de aditivo e evitar os alimentos que estão no vermelho. Então, todos os alimentos que estão no vermelho do aplicativo, eles estão com notas de 20 para baixo. E aí são alimentos que a gente com certeza está no grupo 4 e são alimentos que têm, no mínimo, 4 aditivos, tá? E tem alguns alimentos que têm mais de 18. Se você Nossa. olha, tem alguns alimentos que têm mais de 18 aditivos. É. E é interessante que no próprio aplicativo ele delimita o que está de adição. Se é um produto Sim. químico, se é uma substância alimentícia, se é adoçante. Então ele lista, inclusive, o que está sendo adicionado. Então, voltando o desrotulando, eu faço uso, eu fiz muito uso de leite, e eu estava rindo quando você falava do pão, porque eu sou aquela que, quando eu vou no mercado, eu leio tudo, demoro, eu gosto de Uhum. viajar e visitar o supermercado, porque eu acho que comida comida é cultura, né? Por um Sim, prato de com comida a certeza. gente conhece o mundo e os hábitos. Então eu quero ver.
E aí, quando eu vejo a pessoa, mas será que esse põe? Aí eu já chego assim, olha só, vamos ler, sem nem conhecer a pessoa. Quando podia, né? Agora a gente não tá muito assim. Agora não tá podendo mais. E quando eu li assim, farinha enriquecida com ferro e ácido fólico no pão integral, eu digo assim, minha senhora, isso aqui não. Isso aqui não, porque a gente já sabia, né? Mas assim, quando a gente fala muito comida de verdade, que a gente tem que valorizar, não é que a gente está falando da comida de mentira, que por mais que esses ultraprocessados não tenham valor nutricional, mas é aquela comida realmente que tem validade, né? Porque comida que você... Gente, margarina, deixa isso de lado, porque é um negócio assim que não tem nenhum valor nutricional, não é fonte de nada, não acrescenta nada, né? Nada, exatamente. Então, são loucuras. E aí, a gente falando do guia alimentar, o arroz com feijão. O arroz com feijão é um grande, é um símbolo, né, do prato do Brasil, né? Tanto que quem mora fora sente muita falta do arroz com feijão. E o arroz com feijão? Qual é o valor do arroz com feijão? Não estou falando nem culturalmente, mas nutricionalmente. Então, eu acho que é o equilíbrio, né? A gente consegue ter o equilíbrio do carboidrato com a proteína vegetal, né? O feijão, além de ter uma quantidade de ferro, ele tem uma quantidade de proteína vegetal, tem um pouco de carboidrato também, mas ele completa o arroz, né? Então, eu acho que é uma dupla perfeita, né? Eu gosto, eu acho que quando a gente pensa em nutrição, a gente, obviamente, cada um tem suas preferências, e a gente pode substituir o arroz e o feijão quando o paciente não come esses alimentos. Mas, quando a gente tem o hábito bem estabelecido, isso não vai fazer mal nenhum. Então, isso pode entrar no dia a dia de um cardápio saudável, sem prejudicar em nada, somente acrescentando a essa alimentação saudável. Então, é uma dupla que é extremamente importante. A gente pode sair da mesmice e variar o preparo, né? Eu acho que variar o tipo do feijão, variar o tipo do arroz. A gente tem tantas opções de arroz hoje. A gente tem o arroz integral, tem o arroz negro, tem o arroz vermelho. A gente pode usar o arroz branco, temperando de forma diferente, com cúrcuma, com açafrão. A gente pode usar, às vezes, um arroz maluco, misturando cenoura ralada, misturando frango. A gente tem milhões de maneiras de preparar o básico de uma forma fora da caixa, né? Isso, de criatividade, né? Porque eu digo assim, se já é uma dupla perfeita, para virar o arroz e feijão, uma super dupla, tipo assim, sabe? Se ele tivesse superpoderes, qual seria? Seria um arroz integral, um parbolizado? Tem algum feijão que nutricionalmente é melhor o feijão preto, um mulatinho, um feijão branco, feijão verde? O que seria? Eu vou te dizer que, assim, o arroz integral, eu gosto muito do arroz integral, por conta da metabolização desse carboidrato. Ele vai ser metabolizado de uma forma mais lenta pelo nosso organismo, então a gente vai liberar açúcar na corrente sanguínea de uma forma mais lenta. Então, além de dar saciedade para a gente por mais tempo, a gente tem mais fibra e a gente não vai jogar açúcar tão rápido na corrente sanguínea. Então, é uma ótima opção. O feijão, eu acho que o feijão vai mais ele ser adaptado na realidade de cada um, né? A variedade é sempre o melhor. E eu tenho um xodózinho pelo feijão azuki, que é um feijão japonês, que ele tem uma quantidade diferente de vitaminas, ele tem um pouco mais de algumas vitaminas, e a gente consegue um processo digestivo interessante, ele dá menos gases. Então, quando a gente tem paciente que relata, eu como feijão, fico com gases, eu gosto de recomendar a inclusão do feijão azuki, que ele vai ser metabolizado de uma forma melhor pelo nosso organismo. Mas sempre o feijão eu acho que pode variar de acordo com a rotina da casa, mas o feijão magro, nada de ficar botando coisas muito gordinhas nesse feijão. Mas uma dica também para essa questão de liberar, né, do feijão, assim, não ter tanto esses gases, não provocar esse mal-estar. Deixar de molho, né? Isso, né? E aí eu já vi deixar de molho com limão ou com vinagre, para ele poder realmente... Não, e ele cozinha mais rápido, sabia? Deixar 12 horas, eu sempre recomendo deixar 12 horas de molho e jogar a água do molho fora, né? E eu acho interessante você botar um vinagre de maçã ou limão, sim, são boas opções, mas sempre jogar a água do molho fora. E o arroz integral é também deixar de molho, não refogar?
Então, o ideal é que a gente não refogue, né, o arroz integral. E você pode deixar ele de molho também, mas o ideal é que você, depois que ele estiver pronto, você pode fazer o tempero. O ideal é que você não faça o refogado dele, porque senão você vai acabar. Cria Como uma você, película ali, uma você vai queimar aquela película de fora e a gente não vai absorver o que hoje tem de potencial daquele alimento. o japonês é assim, a gente faz depois que a gente tempera. Isso aí. Muito bacana. Então, bom, você já falou da sua comida afetiva. Já. E lembrando até o que você falou da sua filha e os professores, eu lembro quando eu fazia e levava para a escola também, né? Bolo de chocolate com abobrinha. Parecia assim que eu tinha descido de Marte, assim, sabe? E quando eu falava que as crianças comiam, não, pelo amor de Deus, Camila, como é que eu falei, mas como? Aí que eu não sei, você vai falar mais do que eu. Eu tenho uma experiência assim de mãe de grupos e de escola, e até já tive a questão de ter empresa de festa, e festa infantil numa linha saudável, e eu sinto muito que o medo e a rejeição é muito mais dos pais do que da criança. Sim. A criança, você faz a brincadeira, você leva, ela pode não gostar e a gente respeita. Sim. Mas, assim, parece que os pais já criam um bloqueio do experimentar. Eu tenho uma brincadeira que eu faço muito, fazer agora eu não tenho feito por conta da situação da pandemia, mas em escola ou às vezes até em cursos, em grupo de criança, às vezes orfanato e tal, que eu faço um trabalho nesse nível. E que é uma brincadeira. Então eu preparo 4 a 5 sucos, aonde nesses sucos eu coloco coisas inesperadas, né? Então eu fiz um suco de repolho com goiaba. E aí é um repolho roxo com goiaba. E outras opções, né? São 5 opções normalmente que eu faço, e cada suco vai ter uma cor bem característica. Um suco fica muito vermelho, um suco fica muito verde, um suco fica muito amarelo. E aí eu faço as crianças de venda no olho, experimentarem e tentarem adivinhar o que tem naquele suco. E é muito divertido, porque todas as crianças, apesar de não saberem a cor do suco, estarem de venda, todas as crianças, e eu normalmente faço esse trabalho com crianças de 3 até 10 anos. Já fiz com crianças, inclusive, de 3 anos. E todos experimentam, todos experimentam. Eu nunca tive uma criança que não experimentou. Todos experimentam e eles saem extremamente felizes quando tiram a venda e veem que experimentaram um suco de uma cor que eles nunca imaginaram e acharam uma delícia. E aí eu falo, agora a gente eu divido eles em grupo, 2 grupos diferentes, e falo para eles tentarem adivinhar o que tem naquele suco. Entendi. E aí eles brincam, eles geram uma brincadeira. E aí a equipe que adivinhar pelo menos 2 coisas, aí ganha um prêmio, a gente faz uma brincadeira. Então é super interessante, e eu fiz isso até com a minha filha e a minha sobrinha, né? É uma brincadeira que eu fiz até em casa. Se dá para você juntar mais de uma criança e fazer essa brincadeira. E é muito divertido. E até depois a gente faz a venda também para eles sentirem os cheiros. Então eu boto um potinho com orégano, um potinho com alho, um potinho com alguns alimentos e faço eles de venda também cheirarem o que é cada coisa e identificarem. Outra coisa que eu faço com criança pequena é o jogo dos alimentos. Então eu faço uma ficha com alimentos que às vezes as crianças não experimentaram ainda. Então, rabanete, aipo, alho poró, às vezes aspargos. Eu pego vários alimentos, mais de 30 alimentos, e vou mostrando para as crianças, e aí a criança tem que levantar a mão e dizer que alimento é aquele. Então, isso é uma forma de você mostrar à criança o visual, o que é aquele alimento separado fora de um preparo. Então, é muito interessante que as crianças não... Oi. Apareceu. Oi, agora foi? Ah, meu pai. Foi. E eu nem vou perder muito tempo, porque fica esse delay também no YouTube, mas não tem problema, porque eu edito a gravação e a gente sobe para ficar. Tá bom. É isso aí. Deixa eu só...
agora eu não me lembro, agora você estava Então, eu terminando. estava concluindo a história da dinâmica com as crianças, né? Uhum. Deixa eu só botar você. Já estou em, em full, já, não tá, Rafael? No full aqui? Porque não. Já, né? Já. Então tá, pode continuar. Desculpa. Nada que isso. Então, aí no final, as crianças conseguiam ter uma memória daqueles alimentos. Então, é interessante o que você consegue fazer de forma lúdica, mas também apresentar para as crianças uma dinâmica fora da rotina da casa e aí inserir aquele alimento. Por exemplo, Sim, que entrou na brincadeira, você insere aquele alimento numa refeição e a criança vai querer experimentar. Então, sim. quando aconteciam as dinâmicas no consultório ou às vezes na escola, a criança chegava para casa e falava assim: mãe, eu quero experimentar romã. Eu vi a romã na escola e agora eu quero experimentar. E aí as mães às vezes me falavam: poxa, Isadora, que legal! Ele viu uma coisa na dinâmica que você fez e agora ele quis experimentar em casa, está comendo 4, 5 alimentos novos. E aí a gente vai aumentando a variedade alimentar. Eu falei isso na live também que eu fiz, que eu acho super bacana a gente, na hora de chamar a criança para a cozinha, do convite, né, para ajudar no preparo, ou para estar ali junto conversando e ela observando, é, que a gente também ofereça um leque de receitas, mas que a gente deixe que eles tragam também, né? Porque a gente escuta Sim. mais as crianças e como numa dessas, já pensou? Você falasse, ah, não, mas a romã, não, vamos provar outro. E realmente partir da iniciativa e dali você ganhar, porque você ganha confiança, né? E a criança também. Respeita também. Você está vendo que a criança ela tem voz, né? Tem voz na Isso, casa. isso, e eles começam a fazer. E aqui a gente tem a brincadeira de quando faz a limonada rosa, eu Uhum. faço a limonada suíça e bato com beterraba. E a Aham. gente fica brincando quem vai ficar com a língua mais rosa, né? Mais Aham. tempo, mais rosa, e isso vai, Sim, porque são muito alimentos legal. mais complicados. E aí, a gente está chegando no fim da live. Uhum. Eu quero sim, te agradecer muito. Eu acho que é um grande ganho. Foi Eu ótimo, sempre gostei tive. muito. Ai, que bacana. Eu sempre tive, assim, realmente a alimentação como uma paixão, assim, eu nunca vi como uma perda de tempo ou como uma Uhum. obrigação. Não estou falando que todo mundo tem que ver assim, não é. Sim. Uhum. Respeito, até porque como eu também não gosto de outras coisas, também respeito quem não gosta, quem não tenha. Não acho que é questão de ter dom, acho que o dom faz parte, mas eu acho que tem que ter boa vontade, né? Sim, eu acho que é um primeiro passo. Né? E assim, eu sou daquelas que para viajar gosto de experimentar e gosto de experimentar os ingredientes bem diferentes, as especiarias e tudo. Eu acho uma química incrível, e eu acho o trabalho do nutricionista incrível também. Então, parabéns, parabéns Obrigada. pelo seu livro e que Obrigada. tenham vários e vários outros xodós e filhos assim, Ó, que bom, né? se Deus Que tenham quiser. fazendo companhia a sua filha. O prato eu acho uma ideia sensacional. Eu vou colocar todos os links Tá descritivos. Você ótimo. já voltou a atender Já, presencialmente, não já foi? estou, eu estou atendendo presencial já no consultório e para alguns pacientes que ainda não podem sair de casa na modalidade online também. Bacana, eu vou passar seu contato, porque quem quiser Tá? conversar com a Isadora. E aí eu queria, na verdade, agora fazer um quiz, uma brincadeira com você, já que Aham. você é nutricionista, cozinheira, mãe, um monte de poderes, eu queria te perguntar, vamos fazer essa brincadeira? Vamos, claro. Então, você fala da sua cozinha do bem. Então, na sua Tá, cozinha do bem, você tem muitas receitas. Então, eu queria sim. né, perguntar para você agora que você explicasse para mim, para todo mundo que está acompanhando, sua Uhum. receita de uma vida saudável. Então, Ó, para a sua receita, para a sua vida saudável, na sua receita, uma xícara de. Queria que você completasse. variedade. Uma xícara de variedade. 2 colheres de sopa de. Paciência. Eu acho que a gente também tem momentos que a gente precisa ter paciência para cozinhar. É verdade. 1 litro de. Ai, olha, eu vou dizer que 1 litro de comida de verdade. Nossa. E uma pitada de É, uma pitadinha de descontração não faz mal a ninguém, né? verdade, ajuda, né? E você pode revelar o seu ingrediente secreto é? Olha, eu acho que o meu ingrediente secreto é o bom humor.
Ah, muito legal. Porque aí com isso você encanta e aproxima todo mundo, Todo né, mundo. para É, sua cozinha. eu acho que se a gente trabalhar com bom humor, com prazer, com variedade e com comida de verdade, no final das contas a gente chega onde a gente precisa, né, Camila? Verdade. E aí todo mundo só tem a ganhar. Entendeu? O não que a gente fala hoje, daqui para na frente, assim, Sim, a gente não vai nem ter essa lembrança, porque com são certeza. escolhas, a gente sabe que a gente está fazendo bem, numa cozinha do bem, para a Com família. certeza. Agora também é a gente buscar o equilíbrio, né? E escutar, inserir. Então, pode, você já falou, criança na cozinha, não só pode, Deve. você falou o quê? Deve. Exatamente. Então, por Isso mais aí, Camila. momentos assim, né, com essa descontração sua, Sim, que nos encanta, e com essa variedade e esse colorido, né, de com comida de certeza. verdade. É comida com validade, com aroma, com cheiro, e com Isso. memória, né, comida com Isso aí. emoção. Com certeza. Esse é o objetivo que a gente espera que chegue na casa de vocês, né? Exatamente, isso, e assim, e a Isadora deu várias dicas de como é possível fazer. Agora, Sim, realmente, como toda mudança, e uma mudança para o bem, a gente precisa realmente estar predisposto e ter esse sim, planejamento. Mas assim, se vocês quiserem, a Isadora com certeza está aí para ajudar. com E aqui no certeza. canal a gente também tem algumas receitas e Isso aí. dicas para você também facilitar, não é? Com Então, certeza, muito Camila. obrigada, tudo de É bom um para prazer. você e vida longa a todos os Muito seus sucesso. projetos. Tá bom. Obrigada, querida.